Então, gente, vamos começar aqui nossa aula sobre sistema digestivo, né? Então, pedir para vocês baixarem o OneDrive é justamente porque esses vídeos são muito grandes e eu tenho que botar ele em uma plataforma. Mais tarde eu vou aprender a botar no YouTube, vai ficar mais fácil, mas por enquanto baixem o OneDrive e baixem ele por esse aplicativo, tá bom? Então, nossa aula vai ser sobre o sistema digestivo. Essa aula vai ser bem genérica porque essa aula vai ser tanto para os cursos de enfermagem quanto de educação física, ok? Então fiquem atentos aí, prestem atenção, tomem nota, pausem, viu? A facilidade de assistir a aula é, remotamente, né? Ou seja, no celular, é que a gente pode pausar e fazer as anotações. Então bora lá. Então, sistema digestivo. Pera. Olha lá. O sistema digestivo tem a função de realizar a digestão, ou seja, fracionar os alimentos e transformar as macromoléculas em micromoléculas. Pronto. Função do sistema digestivo, basicamente, pegar as substâncias que nos alimentamos e transformarem as macromoléculas, as moléculas grandes, em micromoléculas, as moléculas pequenas. A absorção dos nutrientes ele se dá a nível micromolecular. Nós não conseguimos absorver macromoléculas, e sim micromoléculas. Por isso que nós temos ações químicas e mecânicas agindo aí no sistema digestivo, né? A amilase salivar é uma coisa, é uma ação química, por exemplo, e o ato de mastigação é uma ação mecânica. A gente vai ver isso mais na frente. Mas no mais, ó, o sistema digestivo ele tem a função de realizar a digestão. O que é a digestão? Transformar as macromoléculas em micromoléculas. Beleza? Então aqui está o sistema digestivo formado. Então a gente tem a boca, a gente tem a faringe, a gente tem as glândulas salivares, né, que tem aqui essas duas aqui glândulas salivares que a gente vai falar um pouquinho mais na frente dela. Nós temos esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Além do mais, nós temos pâncreas, fígado, aí como órgãos acessórios aí ajudando o nosso processo e a bile, né? Não está aqui, mas ó, a vesícula biliar também aqui é um órgão acessório. Então, ó, fígado, pâncreas e vesícula biliar são órgãos acessórios que ajudam no nosso sistema digestivo, ajuda a nossa digestão. Então, ó, o sistema digestivo ele é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E nós temos as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, fígado, pâncreas e também temos a vesícula biliar. Não foi botada aqui, mas ela também é uma glândula anexa do nosso sistema digestivo. Uma coisa interessante é que a laringe não está aqui. Lembra quando a gente falou do sistema respiratório? A laringe ela é do sistema respiratório e a faringe é do sistema digestório. Digestão. Então nós temos a digestão mecânica, como eu falei para vocês, e a digestão química. Então a digestão mecânica é a quebra física dos alimentos através da mastigação e dos movimentos peristálticos. Ó, quem tem dúvida do que são movimentos peristálticos, dá uma pausa no vídeo e escreve no Google movimentos peristálticos. Vejam vídeos o que é esses movimentos peristálticos. É justamente os movimentos que vão ajudar a comida a seguir o caminho dela pelos órgãos que a gente acabou de citar. E um exemplo aqui também de uma digestão mecânica vai ser a mastigação feita pelos dentes. Aqui está a importância da dentição correta, tá com a dentição em dia para poder ter uma boa digestão. Pessoas que têm uma dentição dentes estragados, por exemplo, eles têm um problema de digestão, porque eles vão perder uma parte dessa digestão, principalmente a digestão mecânica. A digestão química é a transformação das moléculas mais complexas em moléculas mais simples, através da ação do suco digestivo que contém enzima, através dos sucos digestivos principalmente vindo do estômago, vindo da vesícula biliar e vindo também do pâncreas, tá bom? Esses sucos digestivos, eles vão fazer uma ação
química dentro dos nossos alimentos. Então, a digestão ela é dividida em mecânica e química. Então, quem faz a digestão mecânica? Língua, dentes e movimentos peristálticos. E a digestão química são os sucos digestivos, vindo de onde? Das glândulas salivares, vesícula biliar, pâncreas e estômago, principalmente. Bora falar um pouquinho aqui, antes de falar dessas substâncias, bora falar das enzimas, né? Que entendendo enzimas a gente vai conseguir entender como funciona a nossa digestão química. Então, ó, são moléculas orgânicas de natureza proteica, aceleram as reações químicas, são específicas, atuam atuam em uma só substância, né? A sua função é influenciada pela temperatura e pelo pH. Bora lá. Resumidamente, o que é enzima? Enzima são substâncias químicas que aceleram reações químicas, ou seja, aceleram reações principalmente de degradação. A enzima, ó, ela tem aqui o seu substrato, onde entra na enzima e depois sai um novo produto. Ou seja, a enzima ela tem a função de transformar o substrato. Levando em conta que o substrato é um alimento, por exemplo, essa enzima ela vai fazer a quebra desse alimento. Entendeu? Então, ó, o substrato entra na enzima, o substrato é transformado e depois são liberados dois produtos diferentes. A gente vai falar sobre esses produtos aqui especificamente. Mas de forma geral, a gente pode dizer que as enzimas têm a função de quebrar ligações químicas, diminuindo a molécula, ou seja, ajudando o processo de digestão. E as duas ações que interferem nela é temperatura, e pH, temperatura e pH. Nós já falamos aqui um pouco sobre o que é o pH, né? O potencial de hidrogênio, que pode ser ácido ou básico. As enzimas elas têm três grandes grupos. Então nós temos os prótidos, os lípidos e os glícidos. Ou seja, quais são as enzimas prótidas? É chamada de proteases e peptidases. Enzima de ação proteica, proteases e peptidases. As lípidas são as conhecidas lipases. E as glícidas são a amilase e a maltase. Um exemplo aqui. Se a gente olhar as enzimas, elas sempre vão ter a nomenclatura ase. Ó, ase, então, ó, protease, peptidase, lipase, amilase, maltase. Então, sempre que vocês verem esses nomes aqui, ó, ela vai ser uma enzima e vai ter a função, a protease e a peptidase vai ter função de quê? Quebrar proteínas. As lipases vão ter função de quê? Quebrar lipídios. E as amilases e a maltase vai ter a função de quê? Ó, quebrar glicídios ou carboidratos. Ou seja, todas essas enzimas têm a função de diminuir as moléculas grandes, né? Diminuir as moléculas, transformando moléculas grandes em moléculas pequenas. Essas são as nossas principais enzimas. Por exemplo, as amilases salivares são feitas está na saliva, né? E é feita pelas nossas glândulas salivares. A peptidase e a protease, por exemplo, é produzida no nosso estômago. Então, bora seguindo aqui. A gente vai falar um pouquinho mais dela depois. Então, ó, a digestão dos glicídios, dos carboidratos, como é que se dá? Ó, nós temos a ação da enzima, nós vamos ter um polissacarídeo, uma estrutura grande, né? Uma estrutura grande aqui, um polissacarídeo, que ele vai ser quebrado, ó, várias vezes pela amilase, por exemplo, que é uma enzima que atua em glicídios, e ela vai virar disacarídeo e monossacarídeo. O que é que a gente entende sobre isso aqui? Ó, a enzima ela tem a ação de transformar uma molécula grande em uma molécula pequena. Uma molécula grande em uma molécula pequena. Essa digestão dos glicídios, nós temos duas principais enzimas, ó, a amilase e a maltase. As amilases e as maltases, dois exemplos aqui. Agora seguindo. E a digestão dos lipídios, a mesma coisa. Nós vamos ter as enzimas. Quais são as enzimas que atuam na digestão de lipídios? Só lembrar,
lipidase ou lipase, são as lipases. As lipases têm a função de transformar, ó, lipídios complexos, também chamado de triglicerídeos, né? Lipídios complexos em triglicerídeos, tem esse nome por causa que tem 3 glicídios aqui, né? A enzima ela vai agir justamente dentro deles, quebrando, transformando ele de lipídios complexos em lipídios simples. Quais são os dois principais lipídios simples? Nós temos o glicerol e os ácidos graxos. Ó, gente, é interessante vocês fazerem uma revisão sobre carboidrato, proteína e lipídio, né? Não é nessa aula que a gente vai ver. Vocês vão precisar dessa informação quando vocês estiverem estudando, por exemplo, bioquímica. Então, se eu estiver falando isso aqui e vocês não estiverem entendendo, faz aquilo que eu sempre digo, anotar, ler mais sobre glicídios, lipídios e proteínas. Opa. Então, a gente tem aqui, ó, a enzima, né, a lipase, agindo sobre o lipídio, transformando ele em lipídio complexo em lipídio simples. O que é que isso vai ajudar, professor? Olha, lembrem-se que sempre nós absorvemos as substâncias mais simples, substâncias complexas nós não absorvemos. Uma coisa interessante, quando se tu tiver, por exemplo, problema na bile, que tem, né, na vesícula biliar, um entupimento de vesícula biliar, por exemplo, nós vamos ter justamente dificuldade na absorção de lipídios, porque nós vamos ter uma redução de produção de enzimas lipídicas. Então, tu vai ter dificuldade em absorver lipídios. Então, pessoas que estão com problema na vesícula biliar, eles podem ter diarreias ou os alimentos eles fazerem mal. Por quê? Principalmente alimentos ricos em lipídios, porque ele está com problema justamente na produção de enzimas relacionado à absorção de lipídios. Então, ele vai ter dificuldade em absorver lipídios, né? A mesma coisa uma pessoa que está com algum problema estomacal ou algum problema de fígado, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade em absorver proteínas, né? Então a gente vai entender isso aqui, a gente tem que, entendendo isso aqui, a gente vai entender também a questão da nutrição de uma pessoa, porque nós temos alterações de uma nutrição de uma pessoa normal e de uma pessoa doente. Já a digestão dos prótidos, né, ou seja, a digestão das proteínas, ela se dá, ó, a proteína, o peptídeo e o aminoácido. Nós temos aqui uma protease, quebrando uma molécula grande, uma proteína, transformando ela numa molécula simples, que são os aminoácidos. Tanto que os aminoácidos são as estruturas que formam as proteínas, né? Aminoácidos esses que a gente encontra nos BCAAs, por exemplo, de quem faz suplementação. Ou seja, os aminoácidos eles são importantíssimos para a construção muscular. Leiam mais sobre proteínas, tá bom? Então a gente tem aqui, quando a gente compra um suplemento, a gente vai ter a valina, né, a leucina, a isoleucina. Todos eles são aminoácidos. Todos eles são aminoácidos. Ele vem, ó, em forma de proteínas complexas. Pode ser proteína da carne, proteína do leite. E essas enzimas, as proteases, elas vão vir justamente para quebrar essa proteína e transformar ela em aminoácidos. Ou seja, transformando a substância complexa em uma substância simples. E ela atua, ó, na ligação, que a gente chama nas proteínas, que chamam de ligações peptídicas. Ligações peptídicas. As enzimas atuam diretamente nessas ligações, quebrando elas e a gente produzindo substâncias mais simples. Tá bom? Uma coisa interessante sobre essa aqui é que essa ligação é difícil de quebrar, então tem um gastozinho de energia. Por isso que quando nós estamos fazendo uma dieta, por exemplo, queremos emagrecer, a gente se alimenta mais de proteína, porque é mais difícil de quebrar e a gente vai gastar energia. Então nós vamos ter um déficit calórico. Esse déficit calórico vai ocasionar uma perda de peso, né? Então bora lá, digestão na boca. Então a gente tem, que eu falei para vocês, as nossas glândulas, né, chamada de glândulas salivares. Vocês podem até pegar aí, ó, nessa região, elas ficam aqui, ó, atrás logo abaixo aqui do lóbulo da orelha, né? E a outra fica aqui abaixo na nossa velha e boa papada. Uma coisa interessante vocês identificar ela é só vocês lembrarem, por exemplo, imaginem comigo agora vocês comendo limãozinho. Lembra do limãozinho? Vocês mordendo o limãozinho.
que é que está acontecendo com vocês agora? A boca de vocês acabou de encher, a gente fala assim, encheu d'água, né? Na verdade, encheu de saliva, produzido justamente por essas duas glândulas aqui, ó. Essas duas glândulas, que são a parótida, que está atrás aqui, logo abaixo do nosso lóbulo aqui, ó, nessa região aqui. E nós temos a sublingual, que é logo abaixo da língua, e a submaxilar, que é logo aqui na nossa papada. Então a gente tem, ó, uma abaixo da língua, uma abaixo do nosso maxilar e outra a parótida que fica aqui logo na inserção do nosso maxilar aqui, ó, nessa região aqui logo abaixo ao lóbulo da orelha. Essas três, é, essas três é, glândulas, elas têm a função de produzir o que nós chamamos de saliva. Saliva. Então a saliva é produzida por elas e tem ação química, ou seja, a saliva ela é rica em uma enzima. Que enzima? A amilase salivar. A amilase salivar é a principal enzima produzida por essas glândulas aqui. Então a digestão na boca ela é uma das principais, é a porta de entrada, né? O alimento, nós dizemos que o alimento ele começa com os olhos, porque quando nós ouvemos o alimento e sentimos o cheiro do alimento, nosso organismo já começa a se preparar, produzindo mais saliva, dizer, mãe, vem logo com a comida que já está me dando água na boca. Ou seja, nós comemos primeiro com o olho e com o nariz. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, na enfermagem, por exemplo, a comida de hospital ela não pode ser ruim. A mesma coisa, quem está fazendo dieta, né, para a educação física, a comida ela não pode ter um gosto ruim, porque isso vai atrapalhar o nosso processo digestivo. Nós devemos fazer adaptações para que continue gostoso, né? Nunca vai ser o da nossa casa, mas e o que nós achamos melhor, mas nós fazemos adaptações aí. Então, o que é que acontece na boca? Então, o alimento chega através da entrada, né? Tem a ação aqui, a ação química, que é feita pela saliva, produzida pelas nossas glândulas, né? Quais glândulas? Parótida, submaxilar e sublingual. Depois nós temos a ação dos dentes e da língua. Professor, a língua não faz isso. A língua sim, a língua ela faz a condução do alimento até os dentes, né? Ou seja, nós empurramos o alimento para ser mastigados com os dentes. Os dentes, a gente sabe que eles têm, cada um tem uma função específica. Leiam mais sobre os dentes, né? Uns cortam, uns seguram, uns trituram, tá? Então a mastigação e salivação, ela transforma esse alimento no que nós chamamos de bolo alimentar. É onde nós fazemos o processo de deglutição. O que é o deglutição? É justamente o engolir. Quem ajuda muito a engolir é a língua. Tentem engolir com a língua para baixo. A gente não consegue engolir. É ela que faz empurra esse alimento para ir até o nosso esôfago. Isso, até o nosso esôfago. Então a boca, ó, suco digestivo, saliva, enzima digestiva, amilase salivar. Então na boca nós temos a produção de saliva pela amilase salivar. A amilase salivar ela vai agir principalmente no amido. O amido esse que é um carboidrato. Esse carboidrato vai se transformar em maltose, né? Quem nunca tomou uma maltodextrina? O que é a maltodextrina? É um carboidrato simples, ou seja, ele já não é o amido, ou seja, ele é transformado de amido em maltose. E quem atua sobre a maltose quebrando ela vai ser a maltase. A maltase vai quebrar. Então, ó, o amido, quem quebra ele é a amilase e quem quebra a maltose vai ser a maltase, transformando ela numa estrutura ainda menor. Então a faringe, que faz parte, né? Então o bolo alimentar é empurrado da boca para o esôfago, com a ajuda da faringe, que nós temos aqui a nossa epiglote. Lembra qual a função da epiglote? Ela tem a função de dizer quem é que vai para o esôfago e quem é que vai para o nosso brônquio, né? Para nossa traqueia aqui, para nossa traqueia. É ela que faz essa escolha. A gente falou isso aqui lá no nosso quando a gente estava falando de sistema respiratório. Então, ó, entra pela boca, passa pela epiglote. Então, ó, o alimento, quando passa pela epiglote, ele já foi mastigado, ele não se chama mais alimento, ele se chama, não se chama mais comida, né? Ele se chama bolo alimentar. E depois, quando ele passa, ele chega ao esôfago. Ó, o esôfago aqui, então, saindo da boca, passando pela faringe e depois pro esôfago. O esôfago, ele tem movimentos peristálticos.
Olha o movimento peristáltico aí. Depois que chegou, passou da faringe, aí nós já não controlamos mais. Até a faringe nós conseguimos botar para fora ainda. Depois da faringe, ó, já era, não adianta. Lembre-se quando vocês eram criança, engoliram uma peteca, engoliram uma moeda, viu que por mais que vocês tentassem tossir, ela não volta nem pela poxa, né? Então, por quê? Por causa justamente dos movimentos peristálticos, que é dominado pelo nosso sistema nervoso. Então aqui não é nós que nós não é, nós não dominamos isso aqui, né? Ele vai pelo nosso sistema nervoso autônomo. Então o esôfago é a estrutura que leva a comida da boca até o estômago através dos movimentos peristálticos. Ó, vejam como é que funciona o movimento peristáltico. Tá vendo que ele está empurrando aqui, ó? Imagine que isso aqui está caminhando dessa forma aqui, está andando por toda a estrutura. Imagine que você botou uma peteca dentro de uma mangueira e depois você apertou a mangueira e saiu levando ela. Essa parte que está apertada, que vai passar por toda a mangueira, é chamado de movimento peristáltico. Então o alimento, o bolo alimentar, ele é levado por movimentos peristálticos do esôfago até o estômago. Então o bolo alimentar atravessa o esôfago, movimentos peristálticos, uma ação mecânica dominada pelo nosso sistema nervoso autônomo, levando o alimento até o esôfago. Ó, aqui ele é lubrificado, né? Interessante falar sobre o esôfago é pessoas que têm refluxo. Ó, quem é que age com substâncias ácidas? Esôfago ou estômago? Estômago, esôfago não é ácido. A região dele aqui não é ácida. A ácida é somente no estômago. Então, se tu tem refluxo, ou seja, passagem de substância ácida do estômago pelo esôfago, a gente vai ter esofagite, uma inflamação do esôfago. A gente pode ter feridas aqui nesse esôfago. Então, por isso que refluxo ele deve ser tratado, né? Então, o esôfago ele faz esse transporte do bolo alimentar até o estômago. Então, bora falar sobre o estômago. Tá? Então, nós estamos no estômago. O estômago é uma estrutura globoide, ele é oco, né? A gente tem aqui ó, o chamado fundo, basicamente dessa forma, ó, fundo do estômago, corpo do estômago e região pilórica. Fundo do estômago, corpo do estômago e região pilórica, né? Então a gente tem válvulas aqui, ó, válvula de entrada e válvula de saída. Qual a válvula de entrada? É a cárdia. Ó, a cárdia. O que é a cárdia? É a válvula que controla a vinda do alimento pelo esôfago até o estômago. E a válvula pilórica é a válvula que organiza a saída do bolo alimentar. No caso aqui a gente vai ver que é o quimo. Do estômago para o duodeno, né, para o intestino delgado. Então ele tem esse controle aqui que a gente vai ver no próximo slide. Então tá aqui, ó. A gente tem a cárdia nessa região e o esfíncter pilórico. Então, ele fala aqui, ó, esfíncter pilórico fechado na entrada, né? E válvula cárdia aberta para a entrada do bolo alimentar. O bolo alimentar, ó, ele chegou aqui porque essa válvula tem que estar fechada, porque a gente tem substâncias que tem que agir aqui, ó. A gente tem enzimas que tem que agir aqui no estômago para ele poder ser absorvido pelo intestino delgado. Se essa substância saísse daqui diretamente para o intestino delgado, a gente ia ter dificuldades em absorver os nutrientes, né? Principalmente proteínas que acontecem nessa região aqui. Então, ó, na segunda imagem a gente tem aqui ó, a formação do quimo. Então, o que é a formação do quimo? Que é a transformação do bolo alimentar vindo de boca e esôfago para o estômago. Então, a gente também não chama mais o conteúdo estomacal de bolo alimentar, e sim de quimo. Depois que ele passa para o intestino grosso, por exemplo, ele se transforma em quilo. Então, a gente tem ó, alimento, bolo alimentar, quimo e quilo. Beleza? Então, ó, o esfíncter pilórico continua fechado porque está tendo ações aqui ácidas, né? Ácidas que a gente vai ver que substância é que está agindo aqui, principalmente o ácido clorídrico, né? A formação agindo nele, transformando o bolo alimentar em quimo. Depois, o quimo é transportado pelo esfíncter pilórico, saindo por aqui, né? A abertura do esfíncter pilórico para a região duodenal, que é a parte inicial aqui do nosso sistema delgado. Então, explicando aqui, ó, nós temos o bolo alimentar,
né? Os movimentos peristálticos, ó, do estômago, os movimentos peristálticos do estômago também, o estômago também faz movimentos peristálticos, bem menos que o esôfago, mas faz movimentos peristálticos, e ele passa do estômago para o duodeno. Quem é que age nele? O suco gástrico age sobre o alimento, transformando ele de bolo alimentar para quimo. O que é que tem nesse suco gástrico? Ácido clorídrico mais enzimas, né? Ácido clorídrico mais enzimas. Pepsina está agindo aqui e outras peptidases estão agindo nessa região, que são enzimas aqui que vão agir junto com os que vão produzir o suco, que vão compor o suco gástrico e vão transformar o alimento, o bolo alimentar, em quimo, beleza? Então só lembrar, ó, válvula cárdia, válvula pilórica. Esse alimento ele fica por um tempo aqui. Em média, alimentos sólidos demoram mais que alimentos líquidos. Então, alimentos sólidos eles precisam ficar mais tempo aqui para ter mais ação do suco gástrico. Alimentos líquidos não, eles passam um pouquinho mais rápido. Agora por explicar a ação química do estômago. Então, ó, suco gástrico é o suco digestivo produzido pelo estômago, e as enzimas digestivas nós temos as proteases, a pepsina, né, e também algumas lipases. Então, no estômago nós temos a absorção de que basicamente? Se na boca nós temos inicialmente a absorção de carboidratos, né, através da amilase, aqui no estômago nós vamos ter a absorção, ó, de proteínas e lipídios pela ação das proteases e lipases, né? A protease que age no estômago é justamente a pepsina. A pepsina é uma substância, é uma enzima que vai agir sobre a proteína, transformando ela em aminoácidos e começando o início da absorção. Gente, lembrando que a absorção dos nutrientes acontece principalmente no intestino delgado. Nunca esqueça disso, tá bom? Então, ó, a pepsina aqui agindo sobre a proteína, transformando ela em peptídeos, né? E depois esses peptídeos agem outras pepsinas sobre ele, transformando ele em aminoácidos, ou seja, transformando uma substância complexa em substâncias simples. Ó, as lipases aqui agindo sobre o lipídio, transformando ele em uma molécula complexa em uma molécula simples, que são os gliceróis e os ácidos graxos, tá? Estou falando de ácidos gordos, ácidos graxos aqui, tá bom? E vamos agora para o intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em 3 grandes partes, nunca o esqueçam. Ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. De novo, duodeno, jejuno e íleo. O duodeno ele é a parte menor aqui, ó. O jejuno é a maior parte e nós temos a parte final que é chamada de íleo, Deixa eu ver. Então nós temos aqui, pronto, nós temos o duodeno, jejuno e íleo. Então, o duodeno é uma parte importante, a gente vai falar porque aqui é uma parte importantíssima porque recebe a ação dos órgãos acessórios nessa região aqui, viu? Então, ó, é dividido em duodeno, jejuno e íleo. Qual a parte mais importante? Duodeno a gente vai já falar por quê. E a gente tem a parte final aqui, ó, que o jejuno esvazia no intestino grosso. Então, ó, inicia pelo duodeno e finaliza pelo jejuno. Ó, o jejuno esvazia na primeira parte, que é a parte secal aqui. A parte secal é onde é depositado as substâncias do intestino para o intestino delgado para o intestino grosso. Mas ó, é duodeno, íleo e jejuno, né, para ficar melhor de entender. Por quê? Primeiro passa pelo duodeno, depois passa pelo íleo, depois pelo jejuno, porque é o jejuno que vai estar em contato com o intestino grosso. Então as glândulas anexas. Então nas glândulas anexas nós temos o fígado e a vesícula biliar. Fígado e a vesícula biliar. De novo, nunca chamar de bile, né? Bile é a substância produzida pela vesícula biliar. Bile é a substância armazenada pela vesícula biliar. Por quê? Porque a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar.
Então, ó, a bile, de novo, é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Nunca chamar essa estrutura aqui de bile. A bile é o que está dentro dela. O nome da estrutura é vesícula biliar. Então a gente tem aqui o canal colédoco. O canal colédoco é justamente o canal que vai levar vai ser inserido lá no duodeno, como a gente vai ver nas próximas imagens. Então a gente tem aqui, ó, os órgãos acessórios todos inseridos dentro do duodeno. Então a gente tem o fígado produzindo a bile, ele ó, é guardado, a bile é armazenada pela vesícula biliar, é uma bile saindo aqui, a bilis, né? E através do canal colédoco, ele é inserido no duodeno, onde é jogado a bile. Ou seja, a vesícula biliar guarda a bile e através do canal colédoco é jogado dentro do duodeno. Que estrutura é essa aqui? É o duodeno. Quem é que está aqui? O estômago, né? Quem é que faz esse controle aqui? É justamente o piloro. O piloro que organiza a saída do líquido do estômago para o duodeno. E outra estrutura importante é esse chamado de pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista, né? Ele produz dois tipos de substâncias, tanto internas como externas. Uma delas é a que ajuda, que vai para dentro do nosso intestino delgado, que é chamado de suco pancreático. Outra coisa importante que ela produz também é a conhecida insulina. A insulina já vai ser a nível, ela é lançado dentro da nossa corrente sanguínea. Então, ó, ele produz duas substâncias, suco pancreático e a insulina. Quem é jogado dentro do intestino delgado? Suco pancreático, tá bom? Então, resumidamente, a bilis, façam até uma lida a mais, anotem, falem, leiam mais sobre a bilis e sobre o suco pancreático. Lê mais sobre a bilis e sobre o suco pancreático, tá bom? Lê sobre essas duas estruturinhas aqui, essas duas substâncias que são lançadas dentro do duodeno. Basicamente, bile tem a função principal de emulsificação de gorduras, então ajudando a absorção de gorduras. Já o suco pancreático ele tem uma função de diminuir a acidez vinda do estômago. Aqui já não é já tem que diminuir a acidez, e quem faz a diminuição dessa acidez estomacal quando ela passa por intestino, por duodeno, né, a parte inicial do intestino, é o suco pancreático, é ele que diminui a acidez. Então o fígado, né, produz a bilis, que ele tem a função de emulsão de gorduras. Ó. A bile não possui enzimas, mas é fundamental na divisão das gorduras em partículas de pequenas dimensões, chamada de emulsão de lipídios. Ajuda a neutralizar a acidez do quimo, o que permite a atuação das enzimas. Então, ó, tanto o suco pancreático como a bile, ela diminui a acidez do conteúdo duodenal, ó, da substância que vai estar dentro do duodeno. Por quê? Porque o que vem do estômago é ácido, e aqui ele tem que ser neutralizado, esse ácido tem que ser neutralizado. Quem faz essa ação é a bilis e o suco pancreático. Então, ó, resumidamente aqui no intestino delgado, ó, a gente vem o quimo vindo lá do estômago, e nós vamos ter a bilis, que é a ação química, o suco pancreático, que também é uma ação química, e o suco intestinal, que também é uma ação química. Todos eles estão agindo ali, ó. A bilis, principalmente em gorduras, suco pancreático, principalmente em gorduras e proteínas, e o suco intestinal, basicamente em gorduras e proteínas. O suco pancreático também em proteínas, mas também ajuda na diminuição da acidez. E nós temos os movimentos peristálticos aqui do nosso intestino delgado, levando toda essa substância, todo esse quimo, para o intestino grosso. Quando o alimento, né, o bolo alimentar passa para o estômago, ele se transforma de quimo, e quando ele passa do estômago para o intestino delgado, ele vai sofrendo ações, esse quimo vai sofrendo ações, até quando chega no intestino grosso, quando é transformado em quilo. Então, de novo, alimento, bolo alimentar, quimo e quilo. O alimento ele está onde? Fora da nossa boca. Quando ele chega na nossa boca, ele é mastigado e transformado em bolo alimentar. Quando ele chega
no estômago, no intestino, as ações químicas ali fazem com que ele se transforme em quimo. Depois que ele passa por todo o intestino e todo o estômago, ele se transforma em quilo, que é lá no intestino grosso, tá bom? E a gente tem a ação de três substâncias, ó, bile, suco pancreático e suco intestinal. Tudo isso aqui na parte inicial, no duodeno. A gente pode ver, ó, que nós temos duas inserções aqui, ó, uma vindo da vesícula biliar e a outra do pâncreas. No intestino delgado, então, o suco pancreático e o suco intestinal, aí vai tudo, né? Como eu falei para vocês, no intestino delgado é onde eu tenho a absorção da maioria das substâncias. Então, ó, tem a ação das amilases, proteases, lipases, maltases, peptidases, amilases e maltases na absorção de carboidratos, proteases e peptidases na ação de proteínas e as lipases na ação de gorduras. Então nós temos a absorção tanto de carboidratos, de proteínas, quanto de lipídios na região do intestino delgado. Então nós temos amido sofrendo a ação da amilase, virando maltose, sofrendo a ação da maltase, virando glicose, ó, virando glicose, indo para a corrente sanguínea para entrar dentro da célula. Quem ajuda a glicose a entrar dentro da célula? A insulina, né? Produzida por quem? Pâncreas também. Então nós temos as proteínas sofrendo a ação das proteases, se transformando em péptidos. Nós temos a ação das peptidases, transformando ele em aminoácidos, ou seja, substâncias grandes em substâncias pequenas. Exemplo de aminoácido, valina, leucina. Leiam mais sobre isso aí, principalmente quem é da área de educação física, tá bom? E os lipídios, ele sofre a ação das lipases, transformando em glicerol e ácidos graxos. É interessante vocês lerem mais sobre ácidos graxos e glicerol também. Essa parte bioquímica aqui é uma partezinha chatinha, estudem mais por fora, porque quando se trata aqui de anatomia, ele é bem mais tranquilo, bem mais simples, a gente não aprofunda tanto. Então, o tubo digestivo, ó, nós temos uma ação mecânica e uma ação química. Então, ó, o alimento, bolo alimentar, quimo e quilo. Nessa parte superior, nós temos a mastigação como ação mecânica e a saliva como ação química. Nessa segunda parte, nós temos os movimentos peristálticos como ação mecânica e o suco gástrico como ação química. E na segunda parte, no intestino delgado, nós temos movimentos peristálticos como ação mecânica e suco pancreático, bile e suco intestinal como ação química. Opa. Pronto. Então, ó, nós temos os glicídios sofrendo a ação. Aqui, essa slide demonstra o que a gente já falou, né? Onde acontece, ó, boca, estômago e intestino. E quais são as substâncias que atuam dentro dessas estruturas e o que é transformado. Ó, o que é transformado. Então, ó, os lipídios, eles sofrem ação na boca, no estômago e no intestino. As proteínas sofrem ação na boca, no estômago e no intestino. E os glicídios sofrem ação na boca, no estômago e no intestino. A gente precisa entender que esses processos de degradação acontecem durante todo o caminho aqui, ó, todo o caminho percorrido de entrada até a saída. Na boca, amilase, só lembrando, estômago, pepsinas e lipases, e no intestino, amilase, maltase, protease, lipase e peptidase e lipase. Então a gente vê que no intestino delgado é onde mais absorvem substâncias, é onde eu tenho a maior ação de enzimas, né? Ou seja, é onde acontece a maior absorção. Uma coisa interessante é quando vem alguma coisa estragada, o intestino delgado ele passa para frente, não tem absorção, aí chega no intestino grosso, ele também não absorve a água, aí acontece o que nós chamamos de diarreia, por exemplo. Nosso organismo, a diarreia é o nosso organismo reconhecendo que o que entrou não ia causar bem, então ele tenta expulsar. Tanto que quem já teve uma crise de a velha e boa caganeira sabe que não dá tempo de pensar, é teu organismo botando para frente, né? Ou seja, tu fica reclamando com teu corpo, mas se ele mantivesse lá, tu ia ser envenenado, provavelmente. Então aqui também pausem o vídeo, dê um print nessa parte aqui, porque é importante vocês terem esse gráficozinho aqui, viu? Mas é tudo que a gente já falou. Quero chegar logo no intestino, finalizando o intestino delgado para entrar no intestino grosso. Então, no final da digestão, o intestino delgado pode encontrar-se um conjunto de nutrientes muito simples: a água, minerais, glicose,
ácidos graxos, aminoácidos e vitaminas. Ó. Então, no final da digestão, a gente vai ter só isso aqui. Grandes moléculas não digeridas, como a celulose. Essas celuloses a gente não consegue digerir. Então, pessoas que comem, por exemplo, muito cuchá, por exemplo, as fezes elas vão sair escurecidas justamente, ó, porque nós não conseguimos absorver a celulose. E toda a celulose a gente não consegue absorver, então ela é botada praticamente sem alteração, né? Então altera as fezes, por exemplo. Assim, falando do intestino delgado, a gente tem que falar. Não vou falar das válvulas coniventes, não. Vou falar principalmente das vilosidades intestinais. Né? O que são as vilosidades intestinais? É, as vilosidades intestinais têm a função de aumentar a superfície de contato para poder absorver as substâncias que estão dentro do intestino delgado. Né? Então, ó, o quimo está passando por aqui. Então são as microvilosidades que vão absorvendo essas substâncias. Que substâncias? A gente já falou, né? Proteínas, carboidratos e lipídios. Eles são absorvidos principalmente nas vilosidades intestinais, principalmente nas vilosidades intestinais do intestino delgado. Olha uma visão microscópica aqui dessas microvilosidades. Olha outra imagem aqui das microvilosidades. Então a gente tem as válvulas coniventes, ó, que é basicamente essas válvulas é do sistema linfático. E a gente tem as microvilosidades e vão ser, ó, algumas substâncias são jogadas no tecido linfático, leiam mais sobre tecido linfático. E depois, ó, que não está na nossa grade, né? Então leiam por fora. E essas microvilosidades também vão ajudar na absorção de mandar para o tecido linfático, mas também para a corrente sanguínea. Nós temos aqui também a absorção por capilares, como a gente pode ver nessa imagem, ó, os capilares sanguíneos passando aqui, ó. Então nós temos as microvilosidades, os nutrientes estão saindo do meio externo para o meio interno. Ó, então os ácidos graxos, o glicerol, vitaminas e vitaminas lipossolúveis, né, são absorvidos pelos vasos linfáticos. Já aminoácidos, monossacarídeos, sais minerais, vitaminas e água são absorvidos pelos capilares sanguíneos. Aí ele vem aqui, os produtos resultantes da digestão passam através de vilosidades para o sangue ou para a linfa. Então as substâncias elas podem ir para o sangue ou para a linfa, que é o tecido linfático. Leiam mais sobre isso aqui, tirem print dessa região, entendam aqui por que algumas substâncias vão para a linfa e outras substâncias vão para o nosso sistema sanguíneo, né? Para o nosso sangue. E o intestino grosso para finalizar, né? As substâncias não digeridas passam para o intestino grosso misturadas com a água. Então, é o que sobrou da digestão maior do intestino delgado vem para cá. Então, a água, principalmente a água e sais minerais são absorvidos principalmente no intestino grosso, enquanto proteínas, aminoácidos e lipídios são absorvidos no intestino delgado, água e sais minerais são absorvidos principalmente no intestino grosso. É aqui que é a formação das fezes, né? Ou seja, a transformação do quimo em quilo, até ver o bolo fecal e sair aqui. Então, quais são as estruturas? Vê, ó, a primeira estrutura, logo após o intestino delgado, logo após o jejum, é o nosso seco. É aqui que está o nosso apêndice vermiforme, ó. É ele que inflama e causa a apendicite, essa estruturinha aqui, ó. Então, a gente tem o seco. Aí, subindo aqui, nós temos, ó, o cólon. Tudo isso aqui é cólon. O cólon é dividido em quatro, basicamente. Ó. Nós temos a parte que sobe, cólon ascendente. A parte que atravessa, cólon transverso. Ó, ascendente, transverso. Então, ele sai aqui, ó, do lado direito, né? Do lado direito. Sobe, transverso. Lado esquerdo, ó. Então, a gente tem, ó, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide, que tem a função, tem esse nome por causa que é justamente um S. Então, ó, de novo, seco, ascendente, cólon transverso, cólon descendente e cólon sigmoide. Depois nós vamos ter, ó, o reto e o ânus, finalizando. Então aqui, ó, como ocorre a absorção principalmente de sais minerais e água, quando o alimento ele vem, a gente comeu alguma coisa estragada, por exemplo, ele não vai absorver esses sais minerais e água e causa o que a gente chama de diarreia. Aqui também tem movimentos peristálticos, até sair aqui nas fezes, tá bom?
Então as fezes, a gente entender as fezes é importante, porque a coloração da fezes, ela me diz muita coisa. Por exemplo, quem dá a coloração amarronzada das fezes é justamente a presença de bile. Pessoas que têm obstrução no canal biliar, ele não vai ter bile e as fezes podem apresentar esbranquiçadas, por exemplo. Então, pessoas que estão com diarreia constante é devido a alguma coisa que ela comeu ou alguma coisa, algum distúrbio estomacal. Então, leiam por fora também a questão das fezes, as aparências das fezes, para nossa aula não ficar muito longa. Gente, era isso, né? Tentei ao máximo resumir aqui para vocês, para não ficar muito longo. Uma aula dessa, agradeço por quem ficou até o final. E uma aula dessa é muito importante nesse momento de crise. Então, assistam, reassistam, pausem, façam tudo para melhorar vencer essa condição que nós estamos vivendo agora, que é não podendo estar em sala de aula. Gente, muito obrigado e falou!